Tudo bem, Renzo? Tudo Como é que você bem, está boa aí? noite. Como estão as coisas? Boa noite. Tudo ótimo, cara. Conversar um pouquinho aí sobre esse assunto aí, que eu acho que é um É, assunto bem polêmico, né? E que todo mundo se pergunta isso. todo mundo de várias religiões, várias filosofias, né? Até quem não acredita em nada tem suas teorias, né? Até quem é mais da ciência tem suas próprias teorias, então é um papo bem polêmico, né? Mas aí nós temos hoje nossa conversa, eu que tenho uma base espírita, que migrou para espiritualista, né? Você também, nos seus meios, né? E aí a diferença é que agora você consegue, através da projeção astral, do desdobramento, ter visões, né, sobre a situação da estrutura, né, da nossa Terra aqui. Então, você pode complementar com informações novas algumas coisas que a gente está bem desatualizado, né? Então, basicamente é isso, né? A proposta do canal, até quando eu criei um tempo atrás, é realmente trazer conceitos e teorias para a prática. Então, esse tema eu achei bem interessante, até porque a gente estava lá no Congresso do Abduzidos, né? E quando a gente estava no grupo de trabalho, esse assunto surgiu entre a gente mesmo, né? Então, eu achei que era bem propício a gente tentar trazer essa temática, né? E tentar explicar um É, pouquinho, né? Tentar explicar um pouquinho o que fazer quando exatamente. morrer, que eu acho que é isso para todos. Vamos lá, você quer começar um pouquinho falando da parte espírita, para depois a gente entrar mais na parte Sim. prática, as dúvidas das Vamos lá. pessoas? Teoricamente, na parte espírita da coisa, né? Se você seguiu todas as regras, foi um bom cristão, foi uma boa pessoa, você vai para o nosso lar, né? Ou as colônias similares. Então, infelizmente, não tem muita literatura espírita sobre os mundos superiores, né? Ou seja, eles não estimulam muito você a transgredir ali aquela cerquinha, né? Que, que é o meu objetivo. Então, resumindo bem, o Espiritismo ele é como se fosse um manual para você aqui da prisão, né? Ele é um excelente manual da prisão para você saber como se portar aqui enquanto preso. Só que fora da prisão é igual quando você está preso, você majoritariamente fica desatualizado. E mesmo que alguém te atualize, você não sabe se é verdade 100% porque você não está vivendo aquilo. Então, cabe você confiar no interlocutor que está te dando as informações, né? E cabe você estudar sobre a veracidade do que você está estudando, sobre o que está acontecendo fora da prisão. E pessoas como o Tiesco, que faz o desdobramento, ele consegue validar várias informações ali da nossa estrutura da Terra e as outras estruturas planetárias, estruturas de bolsão de vida multidimensional, né? Ou seja, vários tipos de existência de vida que nós temos e, e traz e agrega para o Espiritismo em si, né? Só que infelizmente os espíritos, que é o que eu canso de falar, não estão interessados, né, nessas informações, estão interessados no arroz com feijão, infelizmente. E sendo assim, continua a luta da gente trazer as pessoas ali para o dito despertar, que é trazer a consciência de que elas não devem voltar para cá, mas sim continuar o caminho cósmico, né? De volta para a fonte. Perfeito. Então, ô Renzo, eu vou tentar me ater ao tema, tá? Eu tenho dois problemas muito sérios. Um é que eu sou bocudo pra caramba, então eu não vou sair do tema, prometo para vocês essa noite. E, e eu vou tentar não resumir a live toda em 5 minutos, que é o meu outro problema. Mas então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que as verdades verdadeiras, elas são muito simples. Só que para a gente compreender essa simplicidade, existem diversos questionamentos e perguntas e compreensões que vocês precisam ter para entender isso. Então, eu ainda não vou responder o que a gente tem que fazer realmente quando a gente
desencarna, né? Quando a gente sai daqui. Eu vou deixar para responder isso um pouco mais para frente, porque se eu responder aqui nesse momento da forma mais simples possível, eu acredito que eu vou trazer mais problemas para vocês. Então, eu prefiro passar pela temática toda, explicando o que normalmente as pessoas acham o que acontece, né, quando a gente desencarna, até para a gente poder depois chegar na simplicidade dessa resposta que eu tenho para dar para vocês. Tá? Então, muita gente, normalmente, unindo até o termo... Eu também tenho uma base espírita, né, que nem o Renzo, então eu estudei bastante a teoria espírita, então eu entendo do que eu estou falando, desse ciclo reencarnatório, dessa roda de samsara, eu entendo que isso é uma bênção, né, dentro do espiritismo, a gente morrer, subir, descer, ficar nesse ciclo o tempo inteiro. E normalmente as pessoas que estão nesse caminho de despertar, elas têm algumas questões. A primeira questão que eu escuto muito é o seguinte: Chesco, o que eu faço e eu ver o túnel, o famoso túnel de luz, que a gente até brinca, não corra para a luz, fuja desse caminho, que esse caminho é um pouco perigoso. Ou então, Chesco, quando eu morrer, o que eu faço com a questão dos meus familiares? Como é que eu vou avisar a eles que eu estou bem? Como é que eu vou resolver as questões do trabalho, deixar tudo certinho para não ter nenhum problema? Como é que eu posso fazer para tentar despertar o maior número de pessoas? E normalmente esse apego são com pessoas próximas, né? São com familiares realmente. Então são perguntas, né? Eu acredito que tenha várias outras, né, Renzo? De repente, se eu estiver esquecendo alguma aí, só para você me complementar, mas existem várias pessoas, várias perguntas nesse nível, né? E as pessoas não sabem o que fazer. Então, o que eu posso falar para vocês é que a primeira coisa é a seguinte: não tem como a gente passar para a quinta, para a sexta dimensão dentro da egrégora terrestre, ou sair dessas dimensões dentro da egrégora terrestre para a sétima dimensão para cima, sem a gente sair desse corpo de carbono. Então, esse corpo de carbono, ele tem que ficar aqui. Então, não tem como a sua essência, o seu corpo de luz sair sem o corpo de carbono ficar. Então, isso é a primeira coisa que todos têm que ter na cabeça. Nós teremos, sim, que passar por esse desencarne, teremos, sim, que deixar o corpo de carbono para a gente, assim, poder entrar no nosso corpo de luz e poder ir para onde a gente tiver que ir. E para onde a gente vai? Normalmente, a gente vai para onde a gente está vibrando. E aí a gente começa a entrar em alguns poréns também dentro do caminho do despertar. Hoje em dia, é muito comum também, alguns facilitadores falaram que você precisa ter algum grau consciencial de vibração para você se elevar para poder ser digno de sair daqui. Então, até essa métrica está começando a ser imposta, que dizem, você precisa estar com 80% de positividade para você poder sair daqui. E aí você vai ser apto a ser resgatado por naves, pela sua egrégora, que vai ter o padrinho que vai te tirar daqui de dentro do planeta. Gente, isso não existe. O caminho é sempre você com você mesmo. Então não tem como a gente ficar primeiro esperando que a gente vai ser resgatado por alguém. Não existe nenhum terceiro que vai te ajudar a sair daqui. Existem sim pessoas, assim como eu, assim como o Renzo, assim como o Lael que está assistindo a gente aqui, Fábio Santos, são grandes facilitadores que vão sim dar a mão para vocês, vão te ajudar, passar as informações, mas a gente não tem como trilhar esse caminho. O caminho é seu e é individual. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que esse caminho tem que ser trilhado por vocês e não mais por ninguém. Vamos sim ajudar as redes que estão aqui em conjuntas, as estruturas todas que estão chegando aqui nesse momento, estão todas em prol desse despertar da consciência. Então, sim, a gente vai ajudar o máximo de pessoas a sair daqui, independente se a gente já está fora daqui ou não, tá? Mas até o final dessa live, vocês com certeza vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui, porque, na verdade, quem já tem que estar fora, já saiu. Isso aqui que a gente está fazendo é cumprindo. A gente está cumprindo a tabela do jogo e vai ficar aqui até esse corpo de carbono aguentar. Quando esse corpo de carbono aguentar, se você tiver um grau consciencial e vibrando da maneira correta, você vai sair daqui. Tá? Então, Renzo, por um acaso, eu recebi eu não vou falar para você que é um exercício, tá? Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer até com você, presente aqui, para a gente tentar entender isso tudo, né? E o que vai acontecer com a gente.
Então, eu gostaria de pedir para vocês inspirar. Eu vou falar, primeiro explicar para a gente poder fazer. Mas é um exercício muito rápido, é um exercício de 1 minuto. Mas que, em cima desse exercício, a gente vai poder complementar a resposta que eu tenho que dar dessa live e também escutar os argumentos do Renzo. Você quer complementar alguma coisa nisso tudo que foi falado até agora, Renzo, para a gente poder dar seguimento, acredito que na live? Não? Então, gente, eu vou pedir para vocês inspirarem e expirarem, mas limpando tudo que tem da mente. E aí eu vou fazer isso junto com vocês. E quando a gente fizer isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí eu quero que vocês falem francamente a primeira coisa que vier à cabeça de vocês, para a gente começar a entender o que a gente tem que fazer quando a gente desencarnar. Então, vou pedir para vocês, para todo mundo, para a gente inspirar bem fundo, soltar o ar com calma, esvaziando a mente de qualquer pensamento, esvaziem de tudo, não pensem em mais nada. E vamos à pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Então, vamos lá. Você vai morrer agora, nesse minuto. O que você vai fazer? Essa estava pessoal. Eu estou recebendo várias informações já. Meu cérebro está assim, ó. Que eu estou sentindo todo mundo que está aqui e tudo que já estão falando. Então agora eu vou perguntar para você, Fra Leone, que você está ao vivo comigo, e depois a gente vai debater um pouco sobre isso. O que você sentiu? Bom, eu sinto que eu estou conectado com uma rede, né, de pessoas afins, né, seres de múltiplas, vamos colocar assim, raças, né, humanos de múltiplas raças, que estão me observando e me aguardando para uma extração, mas não vejo nada de nave, nada de... É como se fosse uma estrutura fora dessa estrutura aqui, e como se esse corpo nosso fosse uma coisa bem ridícula, assim, que eles até acham... Eles dão até risada quando a gente se preocupa tanto com as coisas que a gente se preocupa, né? É isso que eu senti e queria complementar, antes de você perguntar para as pessoas, uma coisa que acho que é muito importante, conexão com a natureza, que é uma coisa até que o pessoal da educação consciencial faz, que é nos conectar com a natureza, que, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, muito bonita, tal, mas eu fico a maior parte do tempo trancado em casa, porque eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, tá? Então eu fico sempre no computador, então o meu mundo é virtual, a maior parte do tempo do dia. Quando eu pego, saio com o carro e vou para o alto da montanha aqui, que aí eu vejo toda a natureza funcionando, e aí eu vejo que a cidade, se ela não existisse, não ia mudar nada do universo, sabe? Que toda a construção que o homem tem, 90% dela é desnecessária, aí eu vejo o quão ridículo é, ridículo no sentido de pífio, né? A existência, a nossa existência, a nossa experiência aqui, o quão pequeno é, né? Quando você pega um avião também, você vê a magnitude do planeta, independente se é prisão ou não, né? Uma estrutura muito bem feita. Aí você vê o quão pequeno é os seus problemas com os boletos, seus problemas familiares, seus problemas consigo mesmo, seus vícios, seus defeitos, é muito pequeno. É o seu micro-universo lá, que você transforma como se fosse o universo todo. Então eu acho que a morte também é parte disso. A morte é o medo de você deixar o seu universo, que é o que você transforma a sua vida num universo. Você é o sol, aí você tem seus parentes, são as pessoas que giram em torno de você, né? Aí você tem o seu sistema, que é o seu trabalho, as suas coisas, aí você tem os seus vícios, que são as suas partes negativas. E aí você não quer ver esse universo destruído porque você acha que aquilo é seu universo, talvez por falta de conhecimento. Então, eu acho que no final, quanto mais conhecimento você agregar, menos medo você tem da morte, menos você se preocupa com o que vai acontecer, porque aí você não precisa ter fé, porque você tem certeza. Quem tem certeza não tem fé, tem certeza, né? Então vamos lá. Eu gostaria que todos vocês
é um trabalho individual, né? Claro, eu não vou conseguir saber só se vocês realmente postarem o que vocês sentiram, mas eu vou falar algumas respostas que eu acredito que devam ter ocorrido aí, com certeza. Uma das respostas que eu acredito que deva ter ocorrido, que é a seguinte: mas eu não posso me despedir de ninguém, eu não vou falar para minha mãe, eu não vou poder falar para minha filha, eu não vou poder falar nenhum para familiar que eu estou indo embora. Você não vai poder falar. No momento que você estiver indo, acabou. E quando acabou aqui, gente, isso é que tem que ficar claro. Acabou aqui. Nós somos seres universais, então a gente tem um longo caminho ainda a seguir. Então você não vai poder se despedir. Mas, Chesco, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Eu deixei várias coisas pendentes no trabalho. Eu tenho obrigações, eu tenho que cumprir, eu tenho agendas para fazer. Não tem mais agenda, você não tem mais nada que cumprir. A sua parte aqui, nessa terra, né, essa parte de carbono, ela está acabando. Tá? Se não acabar, isso tudo que a gente está falando, é porque você está preso dentro de um holograma. Então você continua aqui dentro do planeta, você está dentro de um holograma. Chesco, eu vi um túnel de luz. Eu não sei se eu sigo esse túnel de luz ou eu não sigo. Vocês têm que ser estratégicos, todos vocês. Tá? Se vocês morrerem, por um acaso vocês forem para alguma cidade astral, como a gente comentou, que seja Aruanda, Nosso Lar, Shambhala, qualquer cidade astral, vocês têm que entender que nessas cidades tem gente que são a favor de vocês e gente que são contra vocês. Então, vai passar sim um filmezinho para vocês. Vão mostrar tudo que vocês fizeram de certo, vão mostrar tudo que vocês fizeram de errado. E vão tentar fazer que você retorne. Seja por apego, seja por qualquer outra coisa que você esteja sentindo e que você não conseguiu se desvencilhar daquilo. Então, vocês têm que ser sempre bem estratégicos. Se vocês desencarnarem, mas não souberem onde vocês estão, ou se vocês forem para algum lugar, para uma cidade, já colocando uma cidade astral, vocês têm que, na verdade, utilizar tudo que vocês estudaram, toda a teoria, todo o nosso estudo dentro do despertar, e ficar ali prestando atenção, fazendo o que vocês têm que fazer. Se perguntarem se vocês têm que descer de novo, se vocês devem descer de novo, não sou eu aqui que vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Mas dentro do que a gente está estudando e dentro do que vocês já devem saber, vocês vão falar: não vou saber, mas eu não posso também subir. Então você aguarda. Você vai aguardar que o seu tempo vai chegar. Falando um pouquinho da resposta que eu tinha que dar para vocês. O que fazer quando você desencarnar? Se você estiver pronto, você não precisa fazer nada. A resposta é simples. Tá? Por isso que eu falei, é uma resposta simples, mas que demanda de uma complexidade de perguntas e respostas e teorias e tudo. Somente quando você tiver compreendido todos esses estudos que a gente fala do despertar, que tem a ver com desapego, tem a ver com questões terrenas, tem a ver de saber que você está numa roda de samsara, tem a ver de que você é bateria, tem a ver de que você vai subir e vão tentar fazer você voltar. Quando você compreender isso tudo, você vai saber que quando você desencarnar, você não precisa fazer nada. Você automaticamente já estará fora daqui. Tá? Você conseguirá fazer o que você tiver que fazer. Você vai para fora, para o universo, você vai conseguir experienciar aonde você quiser experienciar. Caso isso não aconteça, não tem problema, gente. Continuem no caminho todo, estudem o que vocês têm que fazer, fiquem nessas cidades astrais estrategicamente, vão aprendendo e, com certeza, com mais estudo, com a teoria todas que vocês vão adquirindo, vocês vão conseguir dar esse salto para sair daqui. Então, Renzo, chega a ser um pouco engraçado, porque parece que é uma coisa simples o que eu estou falando. Acredito que muita gente não vai entender, tá, o que eu estou falando aqui agora, vai falar: não pode ser tão simples assim, não pode ser uma coisa tão banal. Mas voltando ao que eu falei, a verdade verdadeira, ela é simples. Não adianta eu ficar teorizando, não adianta que eu ficar falando que você vai ter que ter um quantum energético consciencial para poder sair daqui, que você vai ter um padrinho lá fora que vai te puxar e vai te resgatar. Não é nada disso. Você vai saber que você já está fora daqui. Da mesma forma que às vezes as pessoas perguntam: como é que eu sei se eu estou desperto? Se você realmente estiver desperto, você não vai fazer essa pergunta. Você somente sabe. Você vai analisar pelo seu mental, você vai analisar pelo seu cardíaco, você já sabe que você já está desperto. Você já estando desperto, todas as perguntas, todas as respostas que você tem, você vai saber.
os registros acásticos são muito mal falados por outras pessoas. Outras pessoas falam de registros acásticos somente como se fossem memórias. E falando como se fossem memórias para você poder acessar vidas passadas, você fica preso só ao passado. Registros acásticos são informações quânticas de tudo, desde a criação do universo. Então, se você conseguir acessar esses registros acásticos de verdade, que são essas informações quânticas, você vai conseguir olhar presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Você vai conseguir compreender tudo. E quando você conseguir compreender tudo, você vai ver que você tem todas as respostas que você se pergunta. Então, tem muita gente, às vezes, que me pergunta, né, se elas estão fazendo as coisas certas, se elas estão conseguindo ver as coisas, né? Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de fazer a projeção astral, e isso já estava dentro de mim. Tá? É uma potencialidade que começou há pouco tempo, começou, inclusive, no Semente da Vida, com o Fábio Santos, o Lael, que estão aqui presentes. Foi o pontapé inicial que eu dei ali, na verdade, para abrir essas minhas potencialidades mediúnicas. Mas, na verdade, eu já estava preparado para tudo isso. As caixinhas já estavam todas prontas aqui. Então, isso foi o pontapé para abrir. Da mesma forma que com vocês, vai acontecer a mesma coisa. Gente, vós sois deuses, da mesma forma que eu também sou. Então, tudo que vocês precisam está dentro de vocês. Vocês não precisam de nenhum terceiro. Vocês não precisam saber realmente o que vai acontecer quando vocês morrerem, porque essa resposta é muito simples. Vocês já sabem. E quando vocês não questionarem mais nada do que vai acontecer quando vocês desencarnarem, vocês estão prontos. Caso isso não aconteça, não tem problema. Mas lembrem-se sempre do que o amigo aqui está falando. Sejam estratégicos. Fiquem onde vocês vão estar, nessas cidades astrais. A gente já conversou um pouco sobre essas cidades astrais, já tem filmes sobre essas cidades astrais. Se elas fossem tão boazinhas assim, não existiam muros, né? Mas que eu não interpreto nem como os muros, como esse filme do Nosso Lar nos mostra. Eu interpreto mesmo como uma malha energética que essas naves seguram toda a vida ali dentro, entendeu? Existem canhões de plasmas que, inclusive, eu já vi atirando contra outras naves que estavam chegando próximas. Então, vocês imaginam que loucura que é você ficar numa cidade astral. Não estou falando que elas são 100% negativadas, mas também não são 100% positivadas, não. Renan, estou falando demais, que eu estou falando e eu estou passando as informações. Você está falando que eu ia falar. Complementar? Não, por favor. Se eu tiver que complementar, eu falo, pode passar. Então tá. Então, eu queria entender se vocês estão conseguindo compreender a simplicidade, no entanto, a complexidade de tudo que eu estou tentando transmitir para vocês. Agora me veio um negócio. Acho que vai ser interessante. A questão em si do desencarne é simples. O que transforma ela em complexo é a estrutura montada para o ser humano na Terra. Então, toda a nossa estrutura de vivência, ela é feita por um sistema, que é um sistema físico, liderado por pessoas físicas, e também por seres espirituais, não sei se é negativados ou não, que são os líderes desse mundo aqui. E eles montam uma estrutura, que é a nossa sociedade, e aí você vive lá nessa sociedade, e é tudo muito complexo, muito difícil, né? E essas dificuldades são criadas, são vendidas, né? São colocadas as dificuldades para serem vendidas soluções. E é aí que muitos gurus, muitas pessoas acabam ganhando dinheiro ou se aproveitando das pessoas. Mas na verdade é bem como o Tiesco está falando, é bem simples. Porque o próprio ciclo da vida, ele é natural, divino, né? E não só nesse planeta, como em vários outros, né? A nossa existência do ciclo não é só terrestre, a gente tem prazo de vida, né? de bateria desse corpo e do corpo etéreo também. Tudo expira, né? A única coisa que não expira é a fonte. O resto tudo expira, dissipa, né? Desfragmentaliza. Então, se a estrutura de vida do ser humano nos planetas, nas colônias, né? Nas múltiplas existências, ela é simples da mesma forma que nascer, porque você não teve que fazer nada para nascer, teoricamente, você simplesmente nasceu. E a mesma coisa quando você morrer, você não tem que fazer nada quando você morrer, você simplesmente morre, né? Só que assim, uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas
que a gente aprende no Espiritismo, para quem tem estudo avançado dentro da filosofia espírita e tem olhos de ver, tá? Porque você consegue, sim, viver uma vida dentro do Espiritismo sem ter contato com outras coisas e consegue ter um despertar, sim. Você só precisa ter critério, né? Bom senso. Então, o que essa parte do Espiritismo fala e o que o espiritualismo, como, por exemplo, a educação consciencial fala, que a primeira coisa, que a coisa primária dentro da Terra é sair da Matrix. O que é sair da Matrix? Não é você desplugar, você ir para outra dimensão, não. É simplesmente você entender como funciona o sistema, né? Você consegue ver as manipulações, né? Conforme elas vão sendo criadas, vão sendo apresentadas para você, você consegue ver as linhas manipulatórias. Então, quando você chegar nesse nível de você conseguir ver como você está sendo manipulado, né? Aí você consegue sair do sistema. Não é que você vai virar um ermitão. Você vive dentro do sistema, mas o sistema não te corrompe. Acho que não é complexo, tá, pessoal? É você viver no sistema, né, se fingindo de morto, sem o sistema saber que você sabe que ele está ali. Entendeu? É até interessante. Oi? Estar na Matrix sem ser da Matrix. Exatamente. Né? Estar na Matrix sem ser da Matrix. Até uma questão, por exemplo, assim, que não é fácil mesmo, porque conforme você vai vivendo na Matrix, você tem vários tipos de envolvimento. Até conversei com o Chesco, o pessoal da educação consciencial, envolvimento político, né, porque você se preocupa. E quando você está encarnado, você começa a se preocupar com várias coisas, né? Porque tudo se resume, uma coisa que eu aprendi, foi interessantíssimo, aprendi no Espiritismo, e foi reforçada na época pelo Guilherme Teodoro, né, que é um rapaz ali da Centelha do Amor, que eu aprendi bastante com ele. Ele falou assim, que todas as nossas preocupações, você pode ir fazendo o tracejo, elas chegam na preocupação com a morte. Só que preocupação com o dinheiro, preocupação com o cônjuge, preocupação com o amor, preocupação com o que você vai fazer depois de você morrer, preocupação com comer, preocupação com o trabalho, tudo resume-se à morte. Porque se você não tem trabalho, você morre. Se você não tem amor, você morre de tristeza. Se você não tem parentes, você morre de saudade. Tudo você morre. Então a morte, ela é a sacada da sociedade para te prender dentro dela mesma. Ou seja, você tem que trabalhar, senão você morre. Você tem que fazer parte da política, senão você morre. Você tem que lutar por alguma coisa, senão você morre. Então é tudo. Eles vão transformando numa complexidade muito grande, quando na verdade é o que o Tisco vai explicar agora. Não é complexo, é natural. Vamos colocar assim, né, Tisco? É natural. Perfeito. É como você disse, né? Realmente é tudo para dificultar o processo, né? Então, todas essas questões te levam a ter dificuldades que você não estude, né? Não comece seu despertar, e que te levem, né, a ter a preocupação da morte e o que vai acontecer. Então, isso é uma forma de um véu que é colocado na sua frente. Dentro da sua fala, me bateu uma coisa interessante também, que tem muita gente que fala que pode sair daqui a qualquer momento. Eu já estou fora daqui, então eu posso sair daqui a qualquer momento. Gente, isso não acontece. Tá? Enquanto você está com um contrato assinado dentro do planeta, enquanto você estiver dentro desse corpo de carbono aqui, você não vai sair. A gente pode fazer projeção astral, a gente pode olhar como é que está acontecendo as coisas lá fora, a gente tem um lampejo do que acontece, porque, sinceramente, a gente não tem nem um cérebro tão tecnológico assim para poder entender tudo o que está acontecendo, né? Mas a gente consegue dar uma olhadinha lá fora. Mas a gente só pode sair daqui realmente quando esse corpo de carbono não existir mais. E nós entramos num planeta prisão, assinando contratos, termos, né? E concordando com tudo que acontece aqui. Eu falei que eu não ia sair do tema da live, mas você tocou no assunto. Mas nós estamos dentro, que nem aquela boneca russa, não sei se já ouviram falar, uma música, né, que é uma dentro da outra, e que ela vai diminuindo e vai ficando pequenininha e depois volta. Então, as prisões, elas vão acontecendo da mesma forma com a gente. Então, todo mundo está preocupado com a Terra, né? A Terra é um planeta prisão. Como é que eu faço para sair daqui? Para quebrar contrato, não sei o que lá. Eu ainda vou passar para outras dimensões, que é a quinta, sexta dimensão terrena. Vou passar por dentro dessas cidades astrais, não sei o que vai acontecer. Mas as pessoas estão
não estão entendendo que o pior aprisionamento dessas pessoas é você mesmo, é o seu corpo. E eu pretendo ainda conversar muito com vocês a respeito do que eu estou chamando isso do sarcófago tecnológico, né? Que é a nossa essência, né? A nossa essência precisa de um veículo aqui dentro do planeta. Então a gente assina um contrato para entrar, a gente entra aqui. E o que é o veículo? O veículo é você, sou eu. Nós somos esse veículo. E se a gente for analisar e se olhar no espelho, e eu acho que esse trabalho do espelho é um trabalho muito legal de ser feito, mas você, para fazer, você tem que ter realmente já uma maturidade para você se enxergar. Porque você não vai enxergar esse ser que está aqui, essa carinha. Você não vai o Renzo não vai enxergar ele. Você tem que tentar enxergar a sua essência dentro de você, é a luz. Lembrando que não é só luz. Nós vamos enxergar tanto luz quanto sombras, né? E eu acho que esse é um dos trabalhos, dos mais difíceis da gente conseguir enxergar. Eu sou muito bonzinho, estou aqui com vocês, estou ajudando o máximo de pessoas que eu posso, mas também pisa no só para ver o meu lado ruim. E eu não me importo, tá, de soltar o meu lado ruim, não. Quando eu tenho que soltar o meu lado ruim para me defender ou defender os meus, eu vou soltar também, tá, gente? E é aquela coisa, vai doer em quem tem que doer, né? Mas tudo bem, não tem problema. Isso tudo está ligado justamente ao estudo, ao que a gente tem que aprender, ao que vocês têm que conhecer, para a gente poder sair daqui com consciência. E para fazer aquela perguntinha que eu falei que é bem simples. O que vocês precisam fazer quando desencarnar? Quando vocês estiverem prontos, vocês não têm que fazer nada. Automaticamente tudo vai acontecer. Tá? Vocês vão conseguir acessar tudo que vocês precisam e vocês não vão ficar presos aqui. Caso vocês não consigam acessar, caso vocês fiquem presos em algum lugar, tudo bem. Utilizem da sabedoria de tudo que foi passado para vocês. E vamos tentar sair da melhor forma possível. Vamos ser estratégicos. Se começarem a passar aquelas historinhas, aqueles hologramas todos, mas você fez mal a fulano, mas você tem que vir você tem que descer e fazer de novo. Vamos fazer o que tem que fazer, vamos ficar onde tem que ficar, vamos continuar ajudando as pessoas onde a gente vai estar, que seja na quinta, na sexta dimensão ou outro, dimensionalmente em outro local, com a consciência de que não podemos voltar aqui e não ter nenhum problema, né? A partir do momento que a gente volta aqui, muito provavelmente vamos começar a ter os mesmos problemas de esquecimento. Dificilmente um ser muito elevado consegue entrar aqui e consegue sair totalmente assim, de uma forma muito rápida. Os maiores avatares tiveram problemas, por que nós não vamos ter? Tá? Então, Renzo, eu não queria responder muito rápido a live, né? Para não ficar uma coisa assim, muito fácil, né? Mas, basicamente, a minha resposta é a simplicidade. E é dentro da simplicidade que eu espero que vocês entendam a complexidade do processo todo. Sobre algumas coisas que você falou, então, por exemplo, tem os avatares, como o Buda, por exemplo, que opta por permanecer reencarnando aqui para ajudar as pessoas a fazer a extração para outro lugar. Então ele vem aqui, passa umas diretrizes para quem é dos dele, né? E aí essas pessoas conseguem fazer uma extração, sai daqui, desse sistema, né? Da tal da roda de Sansara, porque cada um tem seu nome. Então no hinduísmo também tem esse nome. Então o que é? Se a missão do Buda é tirar você da roda de Sansara, então o que ele é? Ele é um agente que encarna aqui para poder fazer uma missão de resgate, entendeu? E aí o que as pessoas fazem? Ficam endeusando o cara, bota o cara no palácio, entendeu? Tenta matar o cara, porque o sistema, ele oprime quem tenta ir contra ele. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu tenho mais de 2.000 seguidores aqui, o Tiesco tem centenas de seguidores, e nós temos 40 pessoas na live. O sistema ele mesmo sabota. Quando você consegue ver as entrelinhas, você vê a sabotagem do sistema para vários tipos de temas. Eles não querem as pessoas conversando. Quanto mais fútil, melhor. Entendeu? Então, é a gente nadando contra a maré. Para você angariar uma rede de pessoas que pensa como você, ou que minimamente está interessada, é muito complicado. É muito complicado porque o sistema, você está dentro de uma prisão, você está querendo ir falar com os teus lá do outro lado da prisão e eles não querem deixar de jeito nenhum. Então você tem que ficar mandando aviãozinho, mandando mensagem de lanternas, tem que, né?
angariar as pessoas da melhor forma possível. Então isso é muito complexo. E sobre a parte do lado negro, eu acho um erro absurdo. Eu acho que o maior erro do espiritualista é aquele que tenta emular o santo. Isso me irrita, tá? Isso me irrita profundamente. Me irrita mais que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em espiritualidade. Me irrita muito a pessoa que você sabe que ela não tem aquela elevação espiritual e ela fala calma, ela está sempre em paz, não sei o que. É uma paz, uma calma artificial. Então, por exemplo, eu como dirigente de centro, não sei quantos mil seguidores, eu teria que ter ser uma pessoa pacífica, falar brandamente, ter calma e paciência com as pessoas. Entendeu? É isso que o sistema impõe para quem está tentando sair do sistema. Entendeu? O sistema ele tem um padrão até mesmo para quem está tentando ajudar o próximo a sair daqui. E o padrão que o sistema impôs é que aquela pessoa ela vai vir passiva. Né? Porque que é o passivo? É aquele que não faz nada, é aquele que está em paz, que ele está conformado. Eu não estou conformado de estar aqui, eu estou puto pra caralho. Entendeu? Eu não estou feliz. Entendeu? Eu estou fazendo isso aqui, isso aqui não é meu trabalho primário, isso aqui é uma missão que eu tenho, que eu sinto que eu tenho. Que pessoas me cobram ações dentro dessa missão, entendeu? Eu não estou aqui para ficar ganhando like e fazendo graça para as pessoas. Quem quer ouvir, quer. Quem não quer, foda-se. Pode desassinar, quero que se vai, foda-se, entendeu? E as pessoas, muita gente reclama dessa minha forma e tal, mas eu não estou nem aí. Eu acho que assim, essa emulação da falsidade é o que atrasa muitos espiritualistas e espíritas principalmente, né? Atrasa as pessoas porque elas ficam ali tentando, em vez de elas irem estudar e conhecer pessoas, elas ficam naquele julgamento delas mesmas. Não, eu tenho que ser calma, eu tenho que ficar em paz. Não, não é, cara. Fica puto, xinga, né? Seja você mesmo, né? Não fique tentando emular o Chico Xavier, entendeu? Porque assim, o Chico foi o líder principal do espiritismo pós-moderno, e aí eu tenho que ser igual ao Chico se eu quero falar de espiritismo, entendeu? É muito complicado, entendeu? Eu tenho que falar calmo, eu tenho que fazer caridade de todo tipo, eu tenho que abnegar do dinheiro, eu tenho que viver na miséria, senão eu não sou bom o suficiente, entendeu? Eu não quero viver na miséria, sabe? Eu não quero falar baixo, eu não quero me sujeitar a várias coisas para demonstrar como eu sou honrado, como eu sou um coitado e eu mereço a atenção das pessoas, porque eu falo tranquilamente, sou calmo, entendeu? Então, isso aí é o primário. Acho que para você que está entrando na espiritualidade ou que já está há muito tempo, solta suas máscaras, porque a gente tem muita máscara na sociedade, Tiesco. Puta merda. É muita máscara, sabe? A gente tem a máscara para trabalhar, tem máscara para conversar com os amigos, tem máscara para conversar com os parentes. Nossa, isso me irrita demais, cara. Tem umas horas que eu estouro mesmo. Tipo, agora eu tô sendo autêntico, entendeu? Eu tô na live, foda-se que o sistema tá vendo, que a sociedade não acha que um espiritualista tem que falar palavrão. Eu não quero nem saber, entendeu? Eu tô sem a máscara aqui. Eu falo a verdade. Se eu tiver que falar um palavrão para me expressar, eu tô me expressando no nível máximo, que é a palavra que eu conheço, que é uma palavra que transmite uma energia, e não necessariamente uma energia negativa, entendeu? Ela transmite uma energia de insatisfação, né? Aí acho que a gente já saiu um pouco do tópico, vamos voltar, porque foi mais desabafo aqui. Não, mas eu concordo contigo. Da mesma forma também que o meu canal é um canal pequeno, tá? E eu juro pra você, eu não tô aqui pra pegar seguidor, não tô aqui pra nada disso. Então, não vou falar o palavrão que nem você, não. Mas eu concordo 100%, cara. Se quiserem me ouvir bem, eu tô aqui para ajudar as pessoas, mas também, cara, se eu não estiver fazendo sentido para ninguém, não precisa me seguir, entendeu? Essa informação não é para você nesse momento, tá? Eu sei que essa informação ela está sendo passada, eu sei que é uma caixinha que está sendo implantada aí dentro de você,
E com o tempo, quando você tiver uma consciência, quando você tiver o estudo, você vai conseguir entender isso que a gente está conversando aqui. Tá? Até nós mesmos que estamos estudando, foi o que a gente falou no início da live, né? Foi um debate entre a gente, né? Pessoas que estavam trabalhando dentro do Abduzidos, né? A gente estava lá trabalhando, então eu, você, Lael, Fábio, várias outras pessoas também. E surgiu esse assunto, né? Mas o que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Eu até me exaltei lá, falei até umas coisas que eu não devia ter falado. Lá vai ficar puto pra caralho que você falar aqui, Fábio, também, mas que eu falei que tá todo mundo morto já. E já estamos mesmo, gente. Olha só, isso tudo que está acontecendo, já aconteceu, vai acontecer. Tá? Quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que vocês não estão mais aqui. Esse tipo de preocupação, o que o Renzo falou, que é um tempo muito curto aqui, eu gosto muito de uma frase que veio para mim, que fui eu mesmo que me falei multidimensionalmente. Isso aqui para mim é um peido galáctico. Gente, saiu e é um tempinho de nada. Então, quer dizer, é o tempo que a gente precisa estar aqui para ir embora. Vocês têm que entender essa simplicidade. Se vocês não entenderem essa simplicidade, significa que vocês ainda não estão prontos, tá? Não tem um problema, não tem problema dentro dessa questão espírita aí que o Renzo está falando. A gente tem um tempo para poder entender isso tudo, estudar. Particularmente, eu não vejo dessa forma, tá? Tem problema sim. Depois, se vocês quiserem entrar lá no canal, vocês vão entender o que está acontecendo. E quem não despertar agora, desculpa a palavra no Renzo, está fudido. Essa que é a grande verdade. Tá? Não ache que você ser transferido para um outro planeta, para você ficar, sei lá, mais 70, mais 100 mil anos, para você depois ficar fazendo tudo aqui de novo, que vai ser bom. Vai ser bom se tiver essa oportunidade, tá? Eu espero que realmente todo mundo tenha essa oportunidade. Então, gente, como todo mundo está falando, não tem mais tempo de brincadeira, não. Vocês têm que começar realmente a estudar, tá? Vocês têm que colocar em prática tudo que vocês estão estudando. Não adianta nada estudar sem colocar em prática. Vocês têm que começar a acreditar em vocês. Tá? O grande problema das pessoas no despertar é que elas não acreditam no que estão vendo. Então, o que acontece? Eu falo isso para todo mundo, eu falo isso até dentro de casa, com os meus mesmo. Parem de começar a enxergar com isso aqui. Vocês têm que começar a enxergar com o terceiro olho. Quando vocês verem alguma coisa, vocês têm que confiar no processo, vocês têm que acreditar. Se você duvidar, nunca vai acontecer nada. Tá? Então, a prática é importantíssima. Não tem mais como a gente deixar de praticar, não tem como você chegar lá e se internalizar, ficar quietinho no seu canto. Não tem como mais você não fazer nada disso. Tá? Se você precisa meditar em posição de lótus, ótimo. Se você consegue se internalizar tomando banho. Eu gosto muito de internalizar quando eu estou indo para o trabalho no carro, que eu boto uma música, eu fico lá bilocado dentro do carro, fico me segurando aquela coisa toda, mas fico trazendo um monte de informação. Entendeu? É um monte de informação que vai vindo e eu estou ali dirigindo. Então, gente, tem que realmente fazer o trabalho interno de vocês. Ninguém aqui é guru, tá? Eu não quero ser colocado também como guru porque estou tendo algum acesso, porque estou tendo projeção astral, porque eu estou vendo as coisas que estão acontecendo aí fora, tá? Se estão me mostrando as coisas, eu vou passar para vocês da melhor forma possível, da mesma forma que eu estou passando essa simplicidade toda aqui. Hoje eu estava até um pouco chateado, né? Eu sofri alguns ataques ontem para os sementes, eu pedi até uma ajuda, muita gente está me ajudando. Tá difícil essas aberturas. Vocês acham que é fácil a gente contar essas coisas que estão acontecendo, mas o sistema realmente bloqueia. O sistema tenta te bloquear e vai te pegando das piores formas que você possa imaginar. Então eu estava um pouco chateado no início da live, mas aí eu recebi outros recados de que realmente sim, eu tenho que passar as informações. Eu vou passar, gente. Eu vou continuar falando que eu tenho que falar. Então, quando eu tiver os acessos, eu vou falar realmente. Tá? Algumas coisas eu não posso contar realmente, porque é para proteção não só de vocês, como minha também, principalmente. Mas o que for liberado, eu vou começar a falar. E essas questões da simplicidade, se você despertou ou não, ou da simplicidade quando você desencarnar ou não, gente, é isso. Estudem para conseguir entender essa simplicidade que eu estou passando para vocês. Quando vocês compreenderem isso, vocês não terão medo de nada. Vocês não terão dúvida de nada. Tá? O desencarne vai ser uma coisa normal. Tá? Você vai passar por o que você tem que passar, vai desencarnar e você vai embora. Acabou. Você sabe que você não vai mais voltar. Não tem por que mais você voltar para cá. Você só vai voltar para cá se você quiser. A prisão é consciencial. Você que quer estar aqui dentro. Não tem grades, não tem nada. Ninguém te obriga a ficar vindo para cá. Então, se você tiver estudo, se você tiver prática, você vai conseguir sair. Tá? Vamos
vamos estudar, vamos mentalizar, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer e pode apostar. Vocês vão conseguir sair. Da mesma forma que eu já estou fora daqui. Da mesma forma como tem várias pessoas que estão aqui falando comigo que já estão fora. Tá? Nossa estrutura já veio para cá, já chamou a massa crítica que precisava chamar. Vamos acordar mais alguns, como já foi falado para vocês. Quem nós pudermos ajudar nesse caminho, nós vamos ajudar sim. Não vamos resgatar ninguém. Não é nossa intenção resgatar ninguém aqui nesse planeta. Então nós não vamos tirar ninguém daqui de dentro. Cada um de vocês vai ter que sair, junto com a estrutura de vocês, com a ajuda das redes todas. Então existem várias estruturas que estão aqui nesse momento, como a minha, como a do Fábio, como a do Lael. Tá? Muitas dessas estruturas fora daqui, elas não se davam bem, vamos dizer assim, mas todas estão unidas por um único propósito aqui agora. E o propósito é despertar. Então nós já saímos e nós vamos ajudar quem ainda tiver que ser ajudado. Vamos tomar as porradas que temos que tomar sim, e que fique claro, tudo vai ser passado e tudo vai continuar sendo passado para todos vocês. Então não adianta tentar botar a gente com medo, não adianta passar nenhuma informação contraditória para a gente, não adianta tentar fazer a desunião, que nada disso vai conseguir ser feito. Desculpa o desabafo, Renzo, mas realmente veio uma informação que eu precisei passar para vocês e que está martelando aqui. Eu precisava falar isso. Tá? Isso foi... Pessoas precisam escutar isso e vai ter gente que não vai estar vendo essa live aqui agora, que vai ver depois, mas precisa saber disso. Tá? O processo, ele não vai ser impedido. Como eu falei que houve uma reunião, quem tiver que despertar, eles não estão preocupados mais com isso. Todo mundo que vai despertar vai sair daqui. Quem não tiver que despertar vai ser transferido para outro planeta, dimensionalmente no mesmo nível nosso que está agora, e está fudido. Essa é que é a verdade. Se esse projeto continuar em dimensões inferiores, ótimo. Se não continuar e você realmente ficar nesse mimimi de despertar, esperando que um terceiro, que alguém vai vir aqui te salvar, não vai rolar. Tá? Me perdoa, mas é isso aí, Renzo. Tem que ser falado isso dessa forma. Ô Tiesco, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, várias coisas, né? Igual você estava puxando várias informações. E uma delas é o seguinte, cara. A dor, ela é passageira, né? Quantas vezes eu me pego pensando momentos da minha vida que eu estava sofrendo imensamente, e até o momento onde eu aprendi a pensar uma certa coisa, um gatilho muito interessante, que é quando você está nessa posição de sofrimento, você fala assim, é interessante como daqui a um ano eu praticamente já vou ter me esquecido disso e não vou conseguir sentir nenhuma sensação sobre aquilo. E é sempre assim. Sempre depois que eu vivo um grande sofrimento, qualquer que seja financeiro, perda de alguém e tal, depois de um ano, eu lembro daquilo e não me gera mais emoções. Essa é uma parte muito importante do desapego. Então, é você vivenciar aquilo naquele momento que você está precisando, que é o que o Tiesco está falando, que se você precisar ficar aqui, ou ir para um outro planeta, para você sofrer, você vai sofrer porque, assim, o tempo não existe, né? Teoricamente. Não é um prazo de tempo. Você tem o tempo todo do universo para você ascensionar. Se não for agora, com a rede do Tiesco, com a do Fábio, com a minha, que seja, pois bem, você fica mais um pouco, você vai aprender pela dor, né? E aí, futuramente, você vai dar risada disso, você vai ver como aquilo às vezes melhorou o seu eu, né, o seu fractal, que seja. Então é muito interessante a questão do não tempo. Né? Então, numa conversa com o meu guia que ele me explicou, ele falou que, como é um preto velho, ele usa uma linguagem menos rebuscada, então ele fala assim que quando a gente está num lugar, a gente deixa nossos rastros energéticos como que se o tempo fosse contabilizando e fosse fragmentando a partir de cada movimento que você faz, fragmenta o tempo, entendeu? Milimetricamente não, incontavelmente, é quase impossível você contar, e você deixa um rastro energético, né, de existências, porque assim, o tempo não existe. Então, se ele não existe, é o tudo agora. Então, onde você já esteve, você ainda está. E onde você vai estar, você já está. Que é o que o Tiesco estava falando aqui. E é assim que muitos seres negativos pegam o nosso rastro energético, fazem chips, implantes. É isso que é os chips, os implantes, a macumba, que é o nome que você queira colocar. Eles pegam o teu rastro energético em qualquer linha do tempo e te agride, entendeu?
E isso vai te atrasar um pouco, ou às vezes nem te pega, tal, e aí você vai sofrer ou não vai sofrer. Porra, se eu puder ir embora com o Chesco aqui, e com o Fábio, com o Léo, que seja, ou com a minha própria hierarquia, ótimo. Eu estou interessado, estou disposto, estou querendo. Se eu chegar num entrave, depois desencarnar, ou chegar, tipo, ficar aprisionado numa colônia, por exemplo, eles não quiserem deixar eu sair, eu vou fazer o que o Chesco falou. Vou fazer ali o meio de campo, não, tudo bem, vamos, o que precisa fazer? Vamos fazer, eu não vou fazer, entendeu? Vou dar um outro jeito. Tem coisas que você não tem controle, e se você não consegue, se a solução não depende de você, solucionado está. Porque quando depender de você, você age. Se não depender de você, solucionado está. Igual a morte. A morte depende de você? Não. Então, solucionado está. Quando você morrer, é porque você teve que morrer. Sim. Mas, Renzo, temos 40 pessoas aqui, como você falou. 40 e poucas pessoas. Eu acredito que essas 40 pessoas que estão aqui com a gente hoje, tá, e outras que não podem estar, mas que estarão vendo esse vídeo, estão nesse caminho. Tá? Estão aptas a fazerem isso tudo que a gente está conversando. Mesmo que elas duvidem, e é o que eu estou tentando passar para vocês, não duvidem de vocês. Mesmo que vocês tenham a dúvida, vocês não vão ter essa dúvida daqui a um tempo. Todas essas informações, da mesma forma que arquivos abrem em mim, tá? Com tudo isso que a gente está conversando, e está chegando bastante informação aqui. Ainda tem coisa que eu tenho que... Depois, eu não vou poder falar aqui agora, mas tem coisa bastante interessante chegando. Mas da mesma forma que está abrindo arquivo aqui, está abrindo para vocês. E vocês vão conseguir dar esse salto para sair daqui. Eu tenho certeza disso. Gente, somos 8 bilhões de encarnados, mais uns 20 bilhões de desencarnados. Só que não estão na mesma situação que nós estamos aqui agora. Temos o quê? 1000 pessoas aí. Não podemos considerar todos que estão no despertar como pessoas que realmente conseguem sair daqui. Vocês veem que muitos aí, muitas pessoas que são facilitadores, na verdade estão se endeusando. Estão utilizando a energia dos outros, entendeu? Para seu fim próprio. E, na verdade, estão sempre enguruzando alguém que vai resgatar. Então, mesmo dentro do despertar, tem gente que está fazendo o caminho errado. E está tirando pessoas que estão num caminho legal, num caminho realmente de acordar, e estão fazendo dar o passo para trás, que é o pior de tudo. Então, a gente realmente... eu não estou falando para vocês acreditarem em nada do que eu estou falando aqui. Por favor, não acreditem em mim. Tá? Eu não quero que ninguém acredite no que eu estou falando. Mas, se fizer algum sentido, tentem utilizar o caminho interno, realmente. Vocês vão entender que, praticando o caminho interno, e a simplicidade é a coisa mais complexa que pode existir. Para você chegar no caminho da simplicidade, antes você tem que percorrer todos os caminhos complexos de entendimento para chegar nessa palavra simples que eu estou falando. Quando você desencarnar, você sabe que você não precisa fazer nada. Você vai só sair daqui. Tá? Então, Renzo, eu não sei se você quer abrir um pouquinho aí, se alguém tem alguma pergunta, alguma resposta, se você quer acrescentar mais alguma coisa, estamos chegando aí 1 hora, né? Eu acho que você tocou num ponto muito legal. Eu não sei nem se você, mas o seu guia tocou numa coisa muito interessante que você falou, que são esses laços energéticos atemporais que vão prendendo a gente, né? As pessoas acham que, na verdade, nós temos um cordão de prata que segura a gente quando a gente desdobra, né? Quando a gente dorme, ou um cordão de ouro, que é quando a gente faz a projeção, o desdobramento para fora da egrégora terrestre, mas não, nós temos diversos, até milhares de filamentos energéticos, e que, de uma forma atemporal, eles vão prendendo a gente multidimensionalmente, tá? E dentro de várias linhas do tempo. Só que eu acho que a gente pode começar a abrir esse tipo de informação e começar a falar como se livrar disso, né? Para a gente também fazer um trabalho, a gente também tem que ter um trabalho, né? De conseguir facilitar esse processo todo e não prender você cada vez mais. Só se alguém tiver pergunta para a gente, coloca na aba de perguntas, que eu acho mais fácil, porque o chat ele vai subindo, a gente acaba perdendo. Eu sei que algumas pessoas perguntaram algumas coisas, mas acaba se perdendo. É muito ruim o Instagram aqui. Aí vocês podem fazer, aí eu aperto aqui, vai aparecer, eu leio. Acho mais fácil.
Volta, falo. Oi, Tiesco. Tem uma pergunta da Magna Castro, que se você quiser responder, mas essa por acaso está na minha frente aqui, que a tela está travada, que é: tem como se proteger? Você quer falar Não, um pode falar pouquinho? você. Vamos lá, gente. Existem algumas questões com relação à proteção, e você me perdoa se eu não estou entendendo que tipo de proteção você está perguntando, tá? Mas eu vou te responder no que eu estou entendendo. Então, vamos dizer que existem as regras do domo, tá? Existem regras do domo, que é onde vamos dizer que é onde nós estamos aqui agora, e essas regras, elas não podem ser pessoas de fora daqui do domo não podem interferir aqui dentro diretamente, tá? Então, para macumbas, para magias, para algumas coisas que são feitas aqui dentro do domo, sim, nós podemos fazer a contraproteção com relação a isso, tá? Então, você sim pode procurar pessoas para te auxiliar, ou vocês podem usar, inclusive, o seu poder interno que você tem para você poder fazer essa proteção. Lembrando sempre que é o mais importante de tudo. Inclusive, foi uma coisa que eu hoje recebi, que eu já sabia, mas é aquela coisa. Eu também peco. Eu também peco muito. Às vezes, quando está acontecendo com a gente peca no conhecimento e não lembra. Existe uma questão vibracional. Então, se você está sendo atacado, se estão jogando alguma magia, se estão jogando alguma macumba, se estão fazendo alguma coisa contra você, gente, quem está fazendo isso é uma pessoa com um grau vibracional muito baixo. Tá? Por que com um grau vibracional muito baixo? E burra. É uma pessoa burra. Porque tudo que vai, volta. Só que o que acontece? Se você está vibrando, e é isso que eu esqueci, se você está vibrando, se a pessoa te manda uma macumba aqui num grau baixo, mas você está vibrando num grau tão elevado, essa macumba não bate em você. E o que acontece? Essa energia ela foi lançada. Essa energia vai voltar para esse ignorante, para esse burro. Então esse burro que jogou esse negócio contra você vai voltar. Só que não volta de uma forma tranquila como veio. E, gente, a energia ela sai. Ela tem que voltar para algum lugar. Ela tem que bater em algum lugar. Se ela não bater onde ela tem que bater, ela vai bater 2, 3 vezes mais forte. Então tem algumas coisas que a gente fala para botar um espelho em volta, para que tudo que joguem de bom, de ruim, voltar para vocês. Isso é um dever importantíssimo para vocês fazerem. Façam sempre isso como proteção, tá? Ou indo para quem está mais ligado a Umbanda ou mais alguma coisa assim, a gente pega uma vela, vira uma vela, morde a vela, acende a vela de costas, planta ela numa encruzilhada e manda voltar. Não deseje nunca o mal de ninguém. Eu não estou falando isso. Não é para você desejar nada. Você não precisa desejar o mal de ninguém. Se você está vibrando num nível alto e você pede para voltar, só o que veio para você vai voltar e vai retornar para essa pessoa. Então, esses burros que fazem isso, que são pessoas ditas espíritas, que consciencialmente falam um monte de baboseira, mas não agem da forma que falam, então são pessoas que não servem para nada, essa que é a grande verdade, e tem muita gente dentro do Despertar aí, fazendo isso, que fica falando com a boca grande que o trabalho é interno, e de que você tem que levar vibração e fazer isso, e manda magia contra vocês, manda macumba. Quem precisa mandar macumba contra alguém, gente? Não tem essa necessidade. Então, te respondendo um pouquinho, Magna, dentro aqui do planeta a gente tem como resolver sim. A gente tem como resolver com as energias de dentro do planeta. Para isso, tem o Semente da Vida, que explica muito bem a você utilizar as forças da natureza. E existem várias outras questões de religião. Vamos entrar no mérito da religião, como no Espiritismo. Você pode utilizar também forças de Exus, de caboclos, do que for, para poder te defender também, que são forças que estão aqui dentro do planeta. Agora, de fora do planeta, ninguém vai vir te ajudar, porque eles não podem fazer isso. Tá? Da mesma forma que alguns ataques, às vezes, que acontecem, que a gente sabe que são mais elevados, não tem muito como a gente se defender. Entendeu? Eu não sei se ficou claro, mas basicamente a resposta seria essa. Quer complementar alguma coisa, Renzo? Essa questão do ciclo é aquilo que a gente estava conversando, ele se aplica, como você disse, para a defesa também, aquilo rebate e volta para a pessoa. Né? É isso que eu tenho de conhecimento também, é isso que eu sei fazer. Realmente tem alguns ataques que é impossível se defender, porque quanto mais você tenta sair do sistema, mais você, infelizmente, é atacado por alguns seres vibracionais aí ocultos. É bem complexo mesmo, eles te atacam no corpo físico,
para que você fique desequilibrado, mas não cabe falar aqui agora. Mas se proteger, se você vê de uma questão macro, é aquela coisa que vai voltar sempre na mesma ideia. Se você conseguir se proteger, é ótimo, você aprende a se proteger. Olha quanto livro tem aqui atrás, vários deles, sobre como se proteger. Mas se você não sabe, você vai sofrer aquilo e em algum ponto da sua existência você vai aprender a se proteger através do sofrimento. Então, sofrer, você vai aprender a se proteger, e aí você vai se proteger, não vai passar mais por isso, e vai conseguir andar seu caminho um pouco mais rápido. Então, você vê que o ciclo é eterno. Então, assim, quer se proteger? Pois bem, se você não souber se proteger ou não quiser também, tranquilo, você vai sofrer um pouco mais. Daqui a pouco você esquece. É bem complexo, assim, é tipo o estoico. É como se você ficasse aquém da sociedade, do sistema, quando você aprende como ele funciona. Eu tenho... O Chesco fala de bilocação, eu tenho uma subdivisão interna muito interessante, que eu comecei a ter contato mais interno com algumas hierarquias que são eu mesmo, né? que tem, vamos colocar assim, personalidades diferentes, que são bem diferentes da minha personalidade de Rodrigo, que é um fractal aqui, dessa linha de tempo que nós estamos falando. Tem algumas outras que eu tenho um contato, que são como se fossem seres dentro de mim. Então, você começa a aprender a conviver com estruturas mentais diferentes dentro de uma cabeça só, e aí você reage de forma diferente. É bem complexo de explicar isso aqui, sem começar a envolver metafísica, física, né? E também nem é o tema da live, que a gente está falando sobre morte, mas eu acho que, respondendo ao que ela perguntou, é isso mesmo. Você vai fazer uma live sobre isso, Chesco, sobre se fragmentar dentro do próprio fractal, para você saber corresponder melhor às situações. Vamos falar da fractalização do Serafim. São os pensamentos, todo mundo dentro do único pensamento. Deixa para lá. Isso aí aquilo que aquilo também se resume ao você é o todo, tudo é o todo, né? Tudo em todo lugar, né? Na verdade, é só para você... isso aí é foda, isso aí não dá para falar agora, não. Mas o teto é o serafínico, mas existe coisas acima dos serafínicos, né? Que não é um só, né? Esse serafínico, essa fonte que a gente falava, que a gente achava que seria esse teto, na verdade são milhões, bilhões de serafínicos com vários pensamentos entrelaçados e todos aqui dentro dos pensamentos. Mas aí, não vamos fugir do assunto não, senão o Bocão aqui começa a falar demais e aí não dá certo. Bom, nós batemos, deixa eu ver, 1 hora já de live, 1h05. Não sei se você quer estar encerrando, se alguém quer perguntar mais alguma coisa, aproveita agora. Nós estamos rumando para o encerramento aí. Aqui no Instagram é complexo, você nunca sabe quando o Instagram vai te derrubar. Só falar uma Sim, coisa claro. importante. Vai ter a 29. Isso é uma coisa bem interessante para vocês fazerem, tá? Já teve duas lives do Educação Consciencial, né, do Fábio, mas a live foi feita pelo Lael, onde o Lael ele fez um exercício muito interessante com todos, né? Onde ele está ajudando as pessoas a abrir as potencialidades, a poder enxergar tudo. E no dia 29 agora vai ter a Zoom do Lael, né? O Zoom do Lael. Então, dentro dessas 2 lives que o Lael fez, foram lives muito legais. Por quê? Várias pessoas se projetaram dentro dessa live. Tá? Então, eu tive uma projeção fantástica, que eu comentei já com vocês da Lua, né? O Lael estava presente junto comigo nessa projeção, o Fábio também. Inclusive, quando acabou a live, a gente conversou sobre essa projeção e aí, porra, tu teve lá na Lua também? Eu falei, tive, cara, eu vi a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem como funciona e como a gente bate as informações. E dentro dessa última projeção, que aí eu não vou poder falar agora no aberto o que aconteceu, mas o que eu posso falar para vocês é que realmente as informações de que ajuda estão vindo e existe uma luz no fim do túnel aqui para a gente que está aqui, então isso realmente está acontecendo.
várias pessoas, tá? Não só eu, como Lael, como o Fábio, mas outras pessoas também ligadas à rede também se projetaram e viram as mesmas coisas, as mesmas consciências ajudando. Então, no dia 29 agora vai ter esse Zoom do Lael, que eu vou estar presente também. Eu quero estar presente porque foi uma energia muito forte, tá? E com informações muito importantes. Então, é um convite também para todos vocês, para a gente, dia 29, poder fazer isso. Para você fazer parte dessa live do Lael, você se inscreve no educaçãoconsciencial.com.br, né? Tá logo em primeiro ali, você acha fácil, na aba agenda também, na aba da home também tá lá. Eu acho importante porque vai ser uma conexão onde nós vamos nos conectar em rede, né? Num exercício ali de poder se conectar com essa ajuda que está chegando, né? Não só isso também, mas preparar o nosso fractal encarnado aqui, para as tribulações, retirada não, né? Uma restabilização energética de nós que estamos meio atribulados, todos nós estamos, né? Então vai ser uma coisa bem complexa ali, de vários níveis, né? Que assim, é interessante falar que a live em si, você não é uma coisa... É igual o vídeo que o Fábio lançou essa semana. Você escutando assim é ridículo, é nonsense total. Mas É sério? então. Aquilo, meu Mas amigo. depois que você começa, quando você ouve com olhos, desculpa, ouve com os ouvidos corretos, aí você começa a assimilar melhor. Essa energização do Léo vai ser a mesma coisa. Ali naquele momento nós vamos estar todo tranquilo, todo mundo conectado, muito legal, energia boa. Mas estão sendo feitas coisas ali de desprendimento, de equilíbrio, né, de organização, que muito importantes que a gente não está vendo, que vão acontecendo ali. Abertura também, né? Sim. Tá? E o mais importante disso tudo é deixar claro para as pessoas que isso não é uma meditação coletiva. Não é você doando uma energia para algum local ou para uma pessoa. Isso é muito importante. É uma conexão de você com você. Tá? Então, é uma ajuda que é dada pelo nosso irmão aí, pelo Lael, mas para você se conectar com você mesmo. Então, a gente não está querendo uma meditação coletiva, não tem doação de energia, é você aprendendo a lidar com você e se enxergando. E que foi o tema dessa live também, né? Você se enxergar para não ter as dúvidas do que tem que fazer depois. Eu acho que até para encerrar, Tisco, eu queria deixar uma mensagem aqui, que assim, no dia que eu partir, comemore a minha vida. Ninguém deveria se permitir ter nada além do que uma leve saudade, sem ser uma saudade obsessiva daquele que partiu. Você só tem o direito de ter uma leve saudade em memória e honra aquilo que você conviveu com a pessoa. Nós temos um pacto aqui em casa que, por exemplo, minha mãe e eu, minha tia, ao desencarnar, a gente não quer velório, né? Não quer aquela cerimônia, né? E que, se possível, seja feita uma festa, entendeu? Em comemoração. Porque, caralho, se eu tô saindo da prisão, você vai chorar? Você tem que bater palma pra mim, entendeu? Isso não tô falando eu, tô falando você também. Peçam para os seus parentes te aplaudirem quando você partir. Mesmo se você tenha partido através da dor, através de um câncer, através de um acidente gravíssimo, onde seu corpo carbônico explodiu, foda-se. O importante é que você saiu. E você merece palmas, entendeu? Não choro, nem desespero, nem atrelação energética, que é uma coisa horrível. Acho que a pior coisa que tem é a atrelação energética com os entes queridos que desencarnam. Então, assim, como essa live se refere à morte, sabe, deixe instruções para os seus familiares. Quando eu partir, eu quero que seja dessa forma. Façam uma festa, me joguem minhas cinzas de tal lugar que eu gosto. Lembrem de mim com amor, emanem amor, nunca chorem por mim, batam palma pela minha história, pelo que eu fiz de bom, de ruim, porque de alguma forma contribuí aqui com alguma coisa. Então esse é o meu recado final. Comemore a sua partida e honre a sua existência.
não acendam nenhuma vela e fiquem chamando o Que é nosso a nome. atrelação energética que Nós eu não falei. vamos voltar. É. Então, você fez uma mensagem tão bonita para acabar a live. Eu vou soltar uma bomba e vou deixar para a gente pensar depois. Creme, o corpo. Vou falar só isso e vamos conversar depois mais sobre isso. Vocês vão entender o poder do fogo para poder quebrar contratos também e laços energéticos. Sim. No Espiritismo tem isso, Tiesco, mas também não vou entrar nesse assunto agora porque ele é longo, né? Mas, sim, busquem a cremação, porque se você for ludibriado, você fica aqui atrelado a seu corpo a nível de conexão energética. Mas vamos conversar muito sobre isso ainda. Vamos fazer outra live depois sobre isso. Demorou. Renzão, foi um prazer estar aqui com você, tá? Foi um prazer estar com todo mundo. Obrigado às sementes aqui presentes. Obrigado a todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver o nome de todo mundo, tá, gente? Mas obrigado ao Fábio, ao Lael, ao Renata, Renatão, que está aqui junto com a gente também. Tá, a Gleice. Eu não consigo ver outras pessoas, gente. Primeiro que eu não enxergo direito. Segundo que esse negócio passa tão rápido também que eu não consigo ver. Mas obrigado a todo mundo que está aqui presente, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero daqui para frente começar a fazer um pouco mais de live. Eu estou aprendendo aí nesse meio, esse meio de internet, aí, esse meio de Zoom, Instagram, Você nem é tiozão, hein, Tiesco? YouTube. Eu sou. Cara, você não faz ideia, meu amigo. Para mim é tão difícil fazer essas coisas, você não faz ideia. Né? Eu preciso da minha esposa, eu preciso da minha filha fazendo tudo funcionar, senão não dá, não. Mas foi ótimo. Obrigado, viu, Tiesco? A gente se vê, então vamos marcar uma próxima. Obrigado, Boa gente. noite, Boa noite aí.